Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia do domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Feliz Páscoa a todos. Os textos que nos são apresentados para a reflexão, com primeira leitura do livro do Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, depois 37 a 43. O salmo responsorial é o Salmo 117, como segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. O evangelho é o evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Celebrarmos a Páscoa é celebrarmos a dimensão da nossa fé em Jesus Cristo. E essa dimensão da fé se concretiza na fé no ressuscitado, na fé na ressurreição. Por isso, precisamos fazer experiência de ressurreição para que possamos, de fato, viver uma fé cada vez mais profunda na pessoa de Jesus Cristo. E a liturgia da palavra nos ensinará o caminho que devemos trilhar para que possamos, de fato, viver a experiência de ressurreição. Nós encontramos em cada uma das leituras um personagem principal, um protagonista que nos ensina o caminho da experiência de ressurreição. Na primeira leitura, o protagonista é São Pedro, que anuncia o querigma como caminho de fazer a experiência do ressuscitado. Na segunda leitura de Colossenses é São Paulo, que nos mostra, de fato, como devemos caminhar depois de fazermos a experiência do ressuscitado, buscando as coisas do alto. E no Evangelho, a personagem que nos ensina a experiência de ressurreição é Maria Madalena, quando ela vai ao encontro de Jesus, mesmo sabendo que ele estava morto. No entanto, o seu coração estava cheio de esperança. Começando a refletir a partir da primeira leitura, São Pedro nos ensina que o primeiro passo para darmos testemunho como ressuscitado é vivermos a experiência do querigma. E o que é o querigma? É o anúncio de Jesus ressuscitado. E aí ele vai dizer que Deus, no seu amor, enviou o seu Filho, mas o homem, com o coração voltado para o pecado, matou, crucificando a Jesus. Este Jesus que depois de crucificado e ressuscitado, tornou-se Senhor, para que os homens pudessem, fortalecidos no dia de Pentecostes, que é o dia que encerra esse tempo pascal que estamos vivendo, experimentaram a força para que pudessem ser comunidade, colocando Jesus como Senhor
das suas vidas. Aí ele nos ensina que Jesus passou fazendo o bem, curando os enfermos, dando condição de vida para as pessoas que não tinham nem pão para comer, expulsando o mal das pessoas, e essas pessoas puderam assim fazer uma experiência de que Deus não os abandonou. E mesmo o homem entregando Jesus à morte, Deus não abandonou este homem, porque todas as vezes que nós crucificamos Jesus com os nossos pecados, Deus tem poder para ressuscitá-lo de novo. Agora, para que nós possamos viver a experiência do ressuscitado, São Pedro nos ensina que é necessário algumas exigências. A primeira exigência é de que nós tenhamos caminhado com Ele. E aí fica o questionamento para cada um. Nós temos caminhado com Jesus como caminharam os discípulos pela estrada da Galileia, e mesmo depois de Jesus morto e ressuscitado, os discípulos aprenderam a caminhar com Jesus para que pudessem vivê-lo nos seus corações, não como alguém morto, mas como alguém que ressuscitou. Ele fala também aqueles que comeram com Jesus. Nós sabemos que os discípulos comeram com Jesus não só o alimento ordinário, mas também o alimento extraordinário, que é a Eucaristia. O alimento ordinário, alimenta o corpo. O alimento extraordinário, a Eucaristia, alimenta a alma. E quem se alimenta desse alimento salutar que é a Eucaristia, fez a experiência de ressuscitado, do ressuscitado, e por isso caminha com alegria no caminho que conduz à experiência de salvação. E também aqueles que ouviram os seus ensinamentos, a sua catequese, a sua pregação. Nós precisamos, para mostrarmos que de fato fizemos experiência de ressuscitado, precisamos deixar-nos catequizar por Jesus, de ouvir as suas pregações, a sua palavra, e deixar que essas palavras penetrem em nossos corações. E o segundo ensinamento sobre a ressurreição encontramos em São Paulo na carta aos Colossenses, no momento que ele vai dizer: aqueles que fizeram experiência de Cristo buscam as coisas do alto. É importante nós refletirmos. Neste mundo, nada será solucionado plenamente. A plenitude de vida nós encontraremos somente na eternidade com Deus. Porque mesmo se nós resolvermos os problemas causados pela pandemia, se encerrássemos com todas as guerras, inclusive estamos vendo agora entre a Ucrânia e a Rússia, mesmo que todos os desastres, como
temos tido muitos por aí agora, como em Petrópolis, como agora há pouco tempo também lá em Quito, ou em outros lugares, desastres, nós ainda ficaremos com alguns questionamentos mais profundos, que para onde eu vou, de onde eu vim, o que eu faço nesse mundo, o que eu devo fazer neste mundo, são questionamentos que, mesmo que resolvermos todos os problemas deste mundo, não deixará de estar sempre dentro de nós, nos questionando. Só poderá responder esses questionamentos que inquietam a alma do ser humano quando ele fazer a experiência do ressuscitado. E no Evangelho, a terceira reflexão na realidade de Maria Madalena. Olhemos para esta mulher e vejamos nela a figura de cada um de nós. O Evangelho mostra 3 realidades que nós vivemos no nosso cotidiano e, enquanto não fazermos a experiência do ressuscitado, não poderemos resolvê-las. A primeira realidade, vai dizer o Evangelho, que Maria, ela saiu quando ainda estava escuro. A segunda realidade, que ela foi ao sepulcro. E a terceira realidade, que ela estava sozinha. Olhemos para as nossas vidas. Como que nós temos medo da escuridão, das trevas? E essa escuridão, esta treva, simboliza os 3 dias que Jesus ficou no sepulcro. E simboliza para nós o momento que estamos longe de Cristo, afastados de Cristo, o momento que nós não estamos caminhando com Cristo, porque deixamos que Jesus fosse sepultado em nossas vidas. O segundo momento mostra a coragem desta mulher, que se dirige ao sepulcro. Quem tem facilidade de ir no cemitério quando ainda está escuro, de noite? Essa mulher venceu o medo. O seu amor era maior do que o medo. E está sozinha. Ela tinha perdido aquele que era o maior amor da sua vida. Se sentia sozinha, mas ela não ficou chorando a sua perca, ela foi ao encontro, cheia de esperança para reencontrá-lo. E de fato, ela encontrou aquele que ela havia perdido. Quando ela encontra, não se sente mais sozinha. O dia começa a raiar, não há mais escuridão. E até o próprio sepulcro, que fazia a tristeza da sua vida, não estava mais com alguém que ela amava, estava vazio. E aí tudo se coloca em movimento. Ela vai, anuncia, Pedro e João correm para o sepulcro. João chega primeiro, espera Pedro, que é aquele que Jesus deu a chave da igreja, entra e constata que Jesus não está mais ali. Só
se encontra ali os panos mortuários, porque Jesus verdadeiramente ressuscitou. E aí temos que olhar para as nossas próprias vidas. Precisamos sair das nossas trevas, da escuridão da noite, como fez Maria Madalena. Precisamos sair dos nossos sepulcros, da nossa morte, que vivemos quando estamos longe de Cristo. Precisamos sair desta nossa realidade de vivermos sozinhos e sermos comunidade. Só assim nós mostraremos que de fato fizemos experiência do ressuscitado. E aí está o itinerário para que nesse dia feliz da Páscoa nós possamos caminhar como ressuscitados e testemunharmos Jesus como um Salvador das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa para todos. Que Deus abençoe a todos nesse dia que celebramos a Páscoa do Senhor.